Eu soube desde o momento em que ele entrou que isso não ia terminar bem. Dia 1, sob a nova liderança, a mesa de conferência de Mogno brilhava como se estivesse pronta para uma execução, e pelo sorrisinho no rosto de Thierry, filho recém-promovido do meu chefe, provavelmente estava mesmo. Ele se recostou na cadeira antiga do pai, sapatos para cima, gravata frouxa, tentando parecer algum visionário de tecnologia em vez do herdeiro mimado que todo mundo sabia que era. Certo, equipe, começou ele, com a voz pingando confiança performática. As coisas vão mudar por aqui. Vamos ser enxutos, ágeis, sem mais processos ultrapassados. Tradução, caos, mas com marca bonitinha. Eu fiquei sentada em silêncio, dedos apertando a caneca, observando ele andar de um lado para o outro, como se estivesse fazendo teste para um TED Talk de liderança. Seus olhos varreram a sala finanças, operações, PD, e pararam em mim. Eu estava ali havia 11 anos, construí do zero nosso primeiro algoritmo de logística, segurei a equipe durante 3 fusões e uma quase falência. Mas nada disso importava agora. Eu não era a pessoa dele. Se vocês não gostam das novas regras, disse Thierry sorrindo como fumaça. Ali está a porta. A sala congelou. Alguém tossiu. Acho que até o ar-condicionado clicou mais alto que o normal. Ele falou como se estivesse me testando, esperando que eu me encolhesse, implorasse, fizesse o papel de veterana leal. Em vez disso, tomei um gole lento do café e respondi: obrigada pela estratégia de saída. Dava para ouvir um alfinete cair. Ele piscou, aquele sorriso calmo, despreocupado, que vem quando você percebe que já ganhou uma batalha que eles nem sabem que começou. Você ouviu. Fechei o caderno, guardei o laptop na bolsa e me levantei. Não levantei a voz, não bati a porta, não dei a ele o prazer do drama. Apenas saí. Sentia os olhares da minha equipe me seguindo. Alguns chocados, outros, como minha assistente Maia, pareciam apavorados. Ela fez com a boca: o que você está fazendo? Enquanto eu passava, dei a ela um aceno pequeno. Fique. Observe. Do lado de fora, o sol da manhã em São Paulo cortava o vidro do lobby. Passei pela recepção, o crachá ainda quente na mão, e o coloquei cuidadosamente ao lado do registro de visitantes. Foi aquele momento o clique do plástico no mármore polido em que minha carreira na Costa e Almeida Logística terminou oficialmente. Mas minha história, essa estava apenas começando. Dirigi para casa em silêncio, o trânsito da cidade fluindo ao meu redor como um pulso. Meu apartamento era pequeno, bagunçado com protótipos pela metade e cadernos manchados de café, o tipo de espaço onde as ideias crescem selvagens e às vezes perigosas. Abri o laptop, entrei no meu cloud criptografado e encarei a pasta chamada Atlas. A empresa achava que Atlas era só um experimento de PD, um simulador de logística sem futuro que eu mexia fora do expediente. O que eles não sabiam era que Atlas estava vivo. Um motor de otimização totalmente operacional, capaz de prever disrupções antes que acontecessem. Clima, faltas de suprimentos, até bloqueios políticos. Não só reagia, antecipava, e cada linha de código era minha. Eu tinha construído depois do horário, com meu próprio equipamento, meu próprio dinheiro, documentado tudo, feito backup em vários servidores, carimbado, tabelionado, testemunhado, previsão jurídica disfarçada de obsessão. Quando Thierry me mandou embora, eu não entrei em pânico. Já tinha visto isso chegando no momento em que o pai dele anunciou o planejamento sucessório. Thierry não queria engenheiros experientes, queria puxa-sacos e estagiários baratos que o chamassem de gênio. Eu só não esperava que a queda viesse tão rápido. Então, quando ele me entregou a porta, eu peguei e levei meus projetos comigo. Passei a primeira semana off-grid, trabalhando principalmente num espaço de coworking barato perto do rio Tietê. Aluguel baixo, Wi-Fi bom, ninguém fazia perguntas. O lugar cheirava levemente a expresso queimado e ambição. Eu gostava. Até quarta-feira, minha advogada, uma especialista em PI dura na queda chamada Carla, já havia protocolado a patente provisória do Atlas em meu nome. Não da empresa. Meu. Carla me olhou por cima dos óculos. Você entende o que isso significa, né? Quando eles perceberem o que você fez, vão atrás de você. Eu sorri. Deixa eles virem. Porque eis a questão. Thierry achava que poder vinha de cargos, escritórios e autoridade herdada. Mas poder de verdade mora na documentação e nos rastros de dados, na prova.
Ele podia ficar com meu antigo cubículo, minha vaga de estacionamento, até minha cadeira ergonômica, mas não era dono da minha mente nem do meu trabalho. Naquela sexta, enviei um e-mail curto para o departamento jurídico da empresa. Conforme os termos anteriores do meu contrato, informo que estou reivindicando propriedade independente sobre minha propriedade intelectual desenvolvida fora dos recursos da companhia. Documentação disponível mediante solicitação. Lisa Wren. Sem ameaças, sem emoção, só fato. Eles não responderam. Ainda não. Mas silêncio em direito empresarial nunca é paz. É pressão se acumulando. E, lá no fundo, eu sabia que Thierry, com sua arrogância e bravata impulsiva, não ia deixar quieto. Ele ia fuçar, ia reagir, ia tentar recuperar o que achava ser o império do pai. Só que dessa vez, ia descobrir que o império já havia sido reconstruído e não pertencia mais a ele. Eu pensei que sair traria silêncio, mas o silêncio que veio não era paz, era pressão, o tipo que zumbi no ar antes da tempestade. 3 dias depois do e-mail para o jurídico, eu estava no coworking, meio ouvindo o som da máquina de expresso, chiando como mau humor, quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Lisa Wren? Perguntou uma voz masculina. Sim. Aqui é Thomas Reed, advogado corporativo da Costa e Almeida. Gostaria de discutir sua mensagem recente. Lá estava mais cedo que eu esperava. Claro, respondi. E-mail funciona melhor. Acho que uma conversa seria mais rápida. Então vou gravar, respondi. Silêncio. Depois ele cortou. Entraremos em contato. Clique. Eu me recostei e sorri. Eles estavam nervosos. Isso era bom. Gente nervosa comete erros. Na quinta, Thierry finalmente se manifestou via uma corrente de e-mail encaminhada pela assistente. Curto, arrogante e exatamente o que eu esperava. Lisa, seu trabalho durante o emprego permanece propriedade da empresa. Qualquer tentativa de reivindicar o contrário será tratada como violação de contrato. Thierry Costa. Sem saudação, sem assinatura, só peito batendo digital. Li 2 vezes, tomei um gole do café frio e digitei a resposta. Thierry, o trabalho feito durante o emprego é mesmo propriedade de vocês. Felizmente, o que vocês estão tentando relançar não era. Depois anexei a confirmação da patente provisória do INPI, protocolada, aceita, carimbada com data e hora. Não recebi resposta depois disso, mas não precisava, porque na manhã de sexta os sussurros já haviam começado. Maia me mandou mensagem primeiro. Estão chamando de Helix. Você vai querer ver isso. Anexado, um print da newsletter interna da empresa. Helix, a próxima evolução da logística preditiva. Eles estavam relançando o Atlas, meu sistema. Mesma interface, mesma linguagem, até o mesmo texto placeholder na tela de demo. Texto que eu deixei de propósito quando saí. Mas eis a parte que eles não sabiam. Eu nunca subi a lógica completa. Atlas não era só um algoritmo. Era arquitetura em camadas. Cada função referenciava uma chave criptografada separada, guardada localmente no meu drive privado. Sem aquelas chaves, o código rodava, mas não aprendia. Parecia funcional até enfrentar dados reais. Aí quebrava, lindamente e por completo. Eu não projetei para sabotar, projetei para proteger, e agora ia fazer exatamente isso. Na semana seguinte, a empresa anunciou um demo ao vivo do Helix para investidores. Encontrei a transmissão online. Claro que tornaram público. Thierry subiu ao palco num terno cinza carvão que provavelmente custava mais que meu carro. Atrás dele, um slide brilhava com palavras como revolucionário, adaptativo, tecnologia proprietária. Eu ri alto. Proprietária. Claro. Ele começou a apresentação com charme ensaiado, falando de inovação, sinergia e nova era da logística inteligente. A voz tremeu só um pouco quando disse que sua equipe havia desenvolvido o Helix. Então veio o demo ao vivo. Um mapa do mundo apareceu na tela, pontilhado de rotas de suprimentos simuladas. Linhas coloridas pulsavam enquanto o sistema as otimizava em tempo real. A plateia murmurou aprovação por uns 20 segundos. Então as luzes vermelhas apareceram. Primeiro uma, depois 3, depois o mapa inteiro começou a piscar com flags de erro. O gráfico projetado atrás dele flatlineou. Um alerta alto do sistema ecoou pelo salão. Erro. Referência lógica não encontrada.
A plateia silenciou. Thierry congelou. Um técnico correu para o palco, sussurrando freneticamente no ouvido dele. Ele assentiu, tentou disfarçar. Só um pequeno problema de configuração, disse, sorrindo largo demais. Vamos. Reiniciar. Não conseguiram. O reinício disparou outra cascata de vermelho. O demo desabou na frente de 200 pessoas e uma audiência de transmissão ao vivo. Aquela mensagem de erro, em letras vermelhas bold, não era aleatória, porque eu mesma havia escrito: propriedade de Lisa Wren. Execução não autorizada detectada. Aquela mensagem não estava na base de código. Estava enterrada 3 camadas fundo na lógica de fallback, invisível para quem não tivesse construído. Eu não pretendia que ela aparecesse, mas quando copiaram minha arquitetura sem as chaves, disparou automaticamente. Uma assinatura digital que não podia ser apagada. Eu fiquei na minha pequena cabine do coworking, café esfriando de novo, vendo o rosto de Thierry perder a cor na transmissão ao vivo. Ele gaguejou, virou para o lado, sussurrou para alguém fora da câmera. A transmissão cortou 1 minuto depois. Meu celular não parou de vibrar pela hora seguinte. Maia, 2 desenvolvedores que eu mentorava, até alguém de finanças. Lisa, o que você fez? Estão dizendo que seu código sabotou o produto. A segurança está surtando. Thierry está pirando. Não respondi, porque eu não havia sabotado nada. Eles sabotaram a si mesmos. Naquela noite, caminhei perto do rio. As luzes da cidade tremulando na água como reflexos quebrados. Eu não estava celebrando, nem sorrindo, só pensando. 1 ano atrás, eu teria ficado. Tentado argumentar, tentado consertar de dentro. Mas aprendi que, nas guerras corporativas, lógica não te salva, documentação salva. E agora eles estavam aprendendo essa lição também. Em algum lugar naquela torre de vidro, Thierry estava percebendo a verdade. Atlas nunca foi o legado do pai dele para herdar. Era meu, e isso era só o começo. Na segunda de manhã, a história já começava a vazar. Não publicamente, ainda não, mas internamente, o ar na Costa e Almeida crepitava de medo. O demo falho do Helix foi uma humilhação que nenhuma assessoria de imprensa conseguia consertar. Investidores ligavam, clientes faziam perguntas que ninguém conseguia responder. E Thierry estava invisível. Maia me mandou mensagem às 7h12. Chamam o jurídico. Auditoria completa de todos os ativos de software. Estão puxando logs, históricos de commit, tudo. Eu encarei o celular por um longo momento. Depois o coloquei ao lado do café. Esperava isso, mas não tão rápido. Significava que o pânico tinha chegado à sala de reunião da diretoria. E pânico na diretoria sempre leva a erros. Ao meio-dia, outra mensagem. De número bloqueado. Sra Wren. Aqui é Karen DeVol, advogada externa da Costa e Almeida. Gostaria de agendar uma breve chamada para discutir seu envolvimento com certos materiais de desenvolvimento. Lá estava, a voz educada de uma advogada tentando soar calma enquanto sentada em cima de uma granada. Concordei com uma videochamada naquela tarde. O fundo dela era o típico cenário corporativo. Mesa arrumada, livros de direito atrás. Rosto calmo que não combinava com a tensão nos olhos. Lisa, começou ela, cruzando as mãos. Estamos revisando inconsistências internas quanto a um sistema chamado Helix. Descobrimos um conflito de atribuição de código que parece incomum. Incomum? Repeti. Essa é uma palavra para isso. Ela não sorriu. Alguns módulos carregam sua assinatura digital. Devem carregar, disse eu. Calma, são meus. Ela hesitou. Esses materiais foram desenvolvidos enquanto você estava empregada na Costa e Almeida? Não, respondi. Todo o desenvolvimento ocorreu fora do escritório, em equipamento pessoal, com documentação tabelionada e testemunhas terceiras. Posso fornecer cópias. Karen respirou fundo. O tipo de respiração que advogados dão quando percebem que o cliente está encrencado. Você tem consciência de que isso pode causar sérias repercussões para a empresa? Sim, respondi baixinho. É por isso que avisei. Ela piscou. Avisou? Enviei e-mail para o jurídico 2 semanas antes do demo. Eles escolheram não responder. A expressão de Karen não mudou, mas algo nos olhos mudou. Realização silenciosa. Vou precisar desses documentos, disse finalmente. Você os terá em 1 hora. Quando a chamada terminou,
Enviei todo o conjunto de arquivos, protocolos de patente, carimbos de data e hora, logs de commit, declarações de testemunhas tabelionadas, até capturas de tela do meu ambiente de desenvolvimento original. Provas empilhadas mais altas que qualquer negação corporativa. Naquela noite, meu celular vibrou de novo. Maia, Thierry acabou de sair tempestade do prédio. Diretoria convocou reunião de emergência. Estão dizendo que as patentes podem ser válidas. São válidas, respondi por mensagem. Lisa, o que vai acontecer? Eu encarei a mensagem por um tempo, dedos pairando sobre a tela. O que sempre acontece quando a verdade finalmente aparece. Na manhã seguinte, outra ligação. Dessa vez de alguém que eu não ouvia havia meses. David Chan, o CTO da empresa antes de o pai de Thierry se aposentar. Lisa, disse ele baixinho, ouvi o que está acontecendo. Só queria dizer que você fez a coisa certa. Eles vêm brincando com fogo há anos. A voz carregava aquele respeito cansado que só quem sobreviveu a batalhas corporativas suficientes consegue oferecer. Vão atrás de mim, David. Vão tentar, respondeu ele, mas não tem base. Thierry não só quebrou política interna, violou a cláusula de proteção de PI que o próprio pai dele implementou. Essa é de ferro. Eu quase ri. A mesma cláusula que eu ajudei a redigir 5 anos antes. A mesma que agora me protegia. Na quarta, os resultados da auditoria chegaram à diretoria. Um amigo da contabilidade me encaminhou uma cópia de um memorando interno. Anonimamente, claro. Curto e brutal. Revisão preliminar indica que código proprietário usado no sistema Helix originou-se de fontes externas, patenteadas independentemente. Suspensão imediata de todos os projetos relacionados recomendada até resolução jurídica. Em outras palavras, Helix estava morto. O silêncio de Thierry virou rumor próprio. Alguns diziam que ele estava em reuniões com firmas de crise de RP. Outros que haviam aconselhado licença temporária. Fosse o que fosse, o nome dele sumiu dos comunicados da empresa da noite para o dia. E mesmo assim, eu não me sentia triunfante. Só quieta. Naquela sexta, fui caminhar perto do rio de novo. Estava frio. O tipo de frio que limpa a cabeça. Parei no mesmo café onde trabalhei depois que saí, pedi meu café de sempre e sentei perto da janela, vendo as pessoas passarem apressadas. Durante anos, vivi para aquela empresa. Perdi feriados, trabalhei fins de semana, construí sistemas que economizaram milhões. Acreditava que lealdade significava segurança, mas as últimas semanas provaram algo que eu queria ter aprendido antes. Na vida corporativa, lealdade não é proteção, é alavanca. Para eles, não para você. Aquela percepção não era amarga, era libertadora. Enquanto eu estava ali, meu celular vibrou de novo. Outra mensagem de Maia. Lisa, eles querem falar em acordo. Ouvi do RH. Karen está preparando uma chamada. Acordo. A palavra tinha um gosto estranho. Digitei de volta. Diga a eles que vou ouvir, mas só se Thierry estiver na sala. Houve uma pausa antes da resposta dela. Você acha mesmo que ele vai concordar com isso? Eu sorri para mim mesma. As luzes da cidade refletidas no vidro. Ele não tem mais escolha. Porque a verdade não era mais minha, nem dele. Estava registrada. E uma vez que algo está documentado, nenhuma arrogância consegue apagar. A tempestade não havia passado. Estava apenas começando a chover. Eles agendaram a reunião para sexta às 10 em ponto. Uma discussão mútua sobre resolução de PI. O e-mail dizia, como se frases educadas pudessem suavizar o que estava para acontecer. Eu já havia participado de suficientes dessas para saber como começaria. Apresentações calmas, avisos jurídicos, depois a lenta virada para a intimidação. Mas dessa vez, eu não era a defensora. A janela do Zoom abriu com 4 quadradinhos pequenos. Karen, a advogada externa da empresa, parecendo exausta mas composta. 2 representantes da diretoria e o próprio Thierry Costa, sentado no escritório antigo do pai. O mesmo escritório onde eu passei noites consertando o código enquanto ele ainda estava na faculdade de administração. Ele se inclinou para a frente, tentando projetar autoridade. Lisa, disse ele seco. Obrigado por concordar em falar. Claro, respondi no mesmo tom. Sempre é bom conversar com quem costumava assinar meus contra-cheques. A voz de Karen quebrou a tensão. Vamos manter isso profissional, por favor. Ela começou com formalidades.
Reconhecimento dos achados da auditoria. A possível sobreposição entre minhas patentes e o sistema Helix, a revisão pendente no INPI. Depois veio a proposta. A Costa e Almeida está preparada para oferecer um acordo, disse ela. Um reconhecimento de contribuição e compensação financeira em troca da transferência total da propriedade intelectual relacionada ao Helix. Deixei as palavras pairarem no ar. O maxilar de Thierry estava travado, a impaciência óbvia. Quanto de compensação? Perguntei. Karen olhou as anotações. R$1 milhão. Eu sorri, sem gentileza. Que bonitinho. Thierry franciou a testa. Lisa, vamos parar de fingir que isso vale milhões. É um algoritmo de logística. É um sistema preditivo de logística que sua empresa tentou relançar sem entender, disse eu calma, e se humilhou publicamente com ele. Ele se mexeu na cadeira, olhando para Karen, que parecia querer desaparecer dentro do blazer. Não quero seu dinheiro, falei. Quero reconhecimento, por escrito, público e protocolado no INPI, confirmando que a propriedade intelectual pertence a mim. Isso não. Thierry começou, mas Karen levantou a mão. Lisa, isso é um pedido substancial. A diretoria pode não aprovar uma declaração, então eles podem explicar ao INPI por que a auditoria interna confirmou que eu sou dona do código. Respondi. E por que o VP ignorou um aviso de cessar e desistir antes do demo do Helix? Karen piscou. Você tem documentação desse aviso? Tenho, disse eu. Carimbos de e-mail. Prova jurídica de recebimento. Tenho certeza de que sua equipe de forensics já encontrou. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso de pânico não dito. O rosto de Thierry ficou pálido, mas ele mascarou rápido, tentando retomar aquela confiança de sala de reunião. Lisa, disse ele devagar, isso não é assim que as coisas funcionam. Você não simplesmente sai com sistemas proprietários. Eu inclinei a cabeça. Eu não saí com eles, Thierry. Vocês tentaram sair com os meus. Karen soltou o ar suavemente, como se soubesse que a chamada já estava perdida. Lisa, disse ela com cuidado, se emitirmos o reconhecimento formal, isso efetivamente acabará com o Helix e qualquer projeto derivado. Você tem consciência das implicações? Tenho, respondi. E talvez seja exatamente o ponto. A empresa precisa aprender que inovação não vem de intimidação. Thierry se aproximou mais da câmera, voz tensa. Você está gostando disso, não é? Não, respondi com sinceridade, mas estou cansada de ficar em silêncio. Por um longo momento, ninguém falou. Karen finalmente disse, vou consultar a diretoria e volto em 48 horas. Tirem o tempo que precisarem, respondi. Só lembrem que o relógio da patente não para. Encerrei a chamada antes que alguém pudesse responder. A sala ao meu redor estava quieta, exceto pelo zumbido fraco do ventilador do laptop. Minhas mãos estavam firmes, mas o peito pesado. Não de medo, mas de finalização. Eu passei anos construindo o futuro daquela empresa só para ser apagada por alguém que acreditava que cargos pesavam mais que talento. E mesmo assim, ali estava eu, reescrevendo o final. Ao meio-dia, meu celular vibrou de novo. Maia. Você devia ter visto a diretoria depois da chamada. Pareciam apavorados. Thierry saiu no meio da reunião. Karen ficou com o CFO. Rumores dizem que estão redigindo a declaração. Digitei de volta. Eles vão fazer o que é certo eventualmente. Você acha que ele vai sobreviver a isso? Perguntou ela. Ninguém sobrevive fingindo ser dono do que não entende. Respondi. Naquela noite, fui caminhar de novo perto do rio. Estava ventando, o tipo de vento que faz as luzes da cidade tremularem na água. Pensei em todas as pessoas como Thierry. Herdeiros, não construtores. O tipo que acha que controle é a mesma coisa que criação. E percebi algo que parecia ao mesmo tempo triste e libertador. Pessoas como ele nunca constroem nada de verdade. Só rearranjam o que os outros fazem até quebrar. Meu celular vibrou de novo. Um e-mail dessa vez. De Karen. Lisa, por favor, encontre em anexo um rascunho de reconhecimento para sua análise. Pendentes assinaturas finais, a Costa e Almeida confirmará sua propriedade exclusiva das patentes Atlas. A empresa também retirará todas as referências ao projeto Helix de seus materiais públicos. Li 2 vezes, depois soltei o ar devagar. A tempestade, depois de semanas de pressão, finalmente havia se quebrado. A empresa não só havia se rendido a um projeto, havia admitido a verdade.
Mas o que eu ainda não sabia, o que nenhum de nós sabia, era que Thierry não havia terminado. Nem de longe. A declaração foi pública numa terça de manhã. Simples, clínica e exatamente o que eu havia pedido. Acosta e Almeida reconhece que o framework de logística preditiva, conhecido internamente como Helix, originou-se de propriedade intelectual independente desenvolvida pela ex-funcionária Lisa Wren. A empresa cessou todo o uso de materiais relacionados e retirou quaisquer referências públicas ao projeto. Sem pedido de desculpas, sem drama, só verdade impressa em preto e branco. Em poucas horas estava em todo lugar. Blogs de tecnologia, fóruns do setor, até feeds do LinkedIn cheios de admiração quieta disfarçada de comentário profissional. Caso raro de uma desenvolvedora vencer contra abuso corporativo, leu um artigo. Outro headline simplesmente dizia: Engenheira 1, Império 0. Eu não celebrei. Só fiquei no meu apartamento, café na mão, relendo a declaração até as palavras pararem de parecer reais. Pela primeira vez, o silêncio parecia pacífico, mas não durou. 2 dias depois, recebi uma ligação de Maia. A voz dela tremia. Lisa, algo está acontecendo. TI descobriu que Thierry tentou puxar cópias dos arquivos antigos do Atlas do archivo da empresa. Usou um override de admin para burlar o bloqueio. Fechei os olhos, quando, ontem à noite, segurança marcou como acesso não autorizado. Jurídico está envolvido. Claro que ele tinha feito. Thierry sempre achou que regras eram para os outros. Eu quase conseguia imaginar. Ele sentado naquele escritório de vidro, suando sob as luzes fluorescentes, desesperado para provar que ainda controlava alguma coisa. Ele não vai parar, disse Maia baixinho. Está culpando você por tudo. Eu quase ri. Tudo bem. Passei a carreira inteira sendo culpada por consertar as bagunças dos outros. Mas dessa vez a bagunça não era minha. Naquela noite recebi um e-mail de Karen, a advogada. Lisa, para seu conhecimento, há uma investigação de violação quanto à atividade do Sr. Costa. Os arquivos que ele tentou acessar estavam protegidos sob os registros das patentes Atlas. O sistema marcou e registrou as credenciais dele. Manteremos você informada. Tradução. Eles o pegaram. 3 dias depois, a história explodiu. Um vazamento interno, talvez de alguém da TI, talvez de alguém que já tinha aguentado o suficiente. Manchetes se espalharam pelas mesmas redes que antes celebravam o Helix. VP da Costa e Almeida sob investigação por uso indevido de dados. Fontes confirmam tentativa de acesso não autorizado após acordo de patente. O impacto foi instantâneo. A diretoria suspendeu Thierry pendente de revisão. O nome dele sumiu da página de liderança em 24 horas. Quando Maia ligou de novo, soava diferente. Mais calma, quase aliviada. Eles o acompanharam para fora hoje de manhã, disse ela. Escolta de segurança. Sem discurso, sem adeus. Só sumiu. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar a finalidade. Não era alegria que eu sentia, só um estranho silêncio pesado, o tipo que vem depois que uma longa tempestade finalmente se esgota. Você está bem? Perguntou ela. Sim, respondi baixinho. Acho que estou. Passei aquele fim de semana limpando meu apartamento, jogando cadernos velhos fora, arquivando arquivos antigos, deletando drives de backup que não precisava mais. Parecia simbólico, uma purgação, não por raiva, mas por liberação. Na segunda, tinha uma mensagem esperando na caixa de entrada. Não da Costa e Almeida, mas de uma pequena startup de logística em Porto Alegre chamada Origin Systems. Eu havia conhecido o CEO uma vez numa conferência anos antes. O assunto dizia: vamos conversar. A mensagem era simples. Eles viram o artigo, admiraram a forma como lidei com a situação e queriam licenciar o Atlas de forma legítima, sem política, sem ego, só parceria. Levei 1 hora inteira para decidir antes de responder. Vamos conversar. Mas dessa vez é nos meus termos. Falamos no dia seguinte. O acordo não era chamativo, menor do que o que a Costa e Almeida havia prometido anos antes, mas era limpo, respeitoso, transparente. Tudo o que o último capítulo da minha carreira não tinha sido. 2 meses depois, me vi num novo escritório com vista para o Rio. Empresa diferente, mesmo horizonte, mas dessa vez o nome na patente, o crachá, o contrato, tudo era meu. Às vezes ainda penso em Thierry.
Imagino ele em algum lugar por aí, rolando artigos que antes o citavam como inovador, agora substituídos por manchetes sobre conduta inadequada e roubo corporativo. Talvez tenha aprendido algo. Talvez não, mas isso não é mais minha história. Da última vez que Maia me ligou, ela também havia pedido demissão. Não consegui ficar depois do que vi, contou ela, mas estou começando meu próprio negócio agora. Você me ensinou mais do que imagina. Isso significou mais que qualquer patente. Caminhei para casa naquela noite enquanto as luzes da cidade acendiam uma a uma. As ruas estavam quietas, o ar fresco. Passei pelo prédio da Costa e Almeida por hábito, mesmo logo, mesma fachada de vidro, mas um mundo diferente agora. Pela janela, vi alguém novo sentado no antigo escritório de Thierry. Talvez tivessem aprendido, talvez não. Mas, de qualquer forma, não era mais minha batalha. Parei só o tempo suficiente para sussurrar. Obrigada pela estratégia de saída. Depois virei e continuei andando. Porque no final, era isso que tinha sido o tempo todo. Não vingança, não rebelião, mas liberdade. O tipo que só vem quando você para de esperar que alguém valorize seu valor. O tipo que você conquista linha por linha, prova por prova, até o mundo não ter escolha se não ver.